Olá pessoal, estamos por aqui de volta no canal de Tia Val. Lembrando, curte, se inscreve e compartilha, hein? E outra coisa, comenta aí que eu estou esperando vocês, hein? Hoje nós estamos aqui para estudar regra de 3 simples e composta. Esse assunto ele é muito importante em concurso, cai muito no Enem e para resolver problemas ele é muito legal. Serve para resolver porcentagem, certo? Serve para você calcular a velocidade média, em questões de física. Então ele é muito legal, ele é muito importante. Para você fazer a regra de 3, você usa a propriedade fundamental da proporção, certo? E você tem que analisar se as grandezas são diretas ou inversas. O que é que são grandezas diretas ou inversas? As grandezas diretas são aquelas que, quando uma grandeza sobe, a outra também sobe. Quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Mas eu não estou entendendo isso, Tia Val. Vou dar um exemplo. Veja só. Se eu tenho R$5, certo? R$5 vale 100%. Se eu gastar 30%, eu vou gastar mais ou menos do que R$5? Se eu gastei menos de 100%, quer dizer que eu vou fazer o quê? Gastar menos do que o dinheiro que eu tinha. Então, elas são diretamente proporcionais. Desceu a porcentagem, desceu o valor do dinheiro, certo? Agora, quando é inversamente proporcional, vamos lá. Se você tem uma quantidade de homens trabalhando numa construção, certo? E eles trabalham tantas horas por dia. Se eu aumentar a quantidade de homens, o que é que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai diminuir. Então, se eu tenho uma quantidade X de homens trabalhando numa construção e eles trabalham X horas, se eu aumentar a quantidade de homens, o que acontece com a quantidade de horas? Vai diminuir. Quanto mais gente produzindo, menos tempo gasto. Então, diretamente, quer dizer, os dois sobem ou os dois diminuem. E inversamente, um sobe e o outro diminui. Ou um diminui e o outro sobe. Se 3 cadernos custam R$18, quanto custam 5 cadernos? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que armar essa grandeza, essa regra de 3. Como assim? Separando as grandezas. Primeiro tem que identificar quem são as grandezas de um problema. Grandezas, como eu falei para vocês, são o quê? São coisas que representam quantidade. Então, cadernos, ele está dizendo 3 cadernos, e dinheiro. Então, você vai separar isso feito uma tabela. Cadernos e dinheiro, real. Vamos lá. 3 cadernos, ele gasta quantos reais? R$18. E 5 cadernos, ele quer saber quantos reais eu vou gastar. Aí eu chamo de X, certo? Então, para resolver a regra de 3, eu vou usar quem? A propriedade fundamental da proporção, que é qual? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, o efeito borboleta. Bora aqui, ó. Aí eu vou ter que analisar para ver se as minhas grandezas são diretas ou inversas. Como é isso? Eu vou analisar a grandeza que não tem X em relação a que tem X, ó. 3 cadernos eu gastei R$18. Se aumentar a quantidade de cadernos, o que é que vai fazer com a quantidade de reais? O que é que vai acontecer? Ela também vai aumentar. Quanto mais caderno, mais dinheiro eu vou gastar. Então tem 2 formas de você fazer isso. Ou você coloca uma setinha só para indicar, para não se perder. A setinha não é para dizer se ela está menor, se ela está aumentando, se ela está maior, enfim. A setinha é só para quê? Para você identificar se ela é direta ou inversa. Posso colocar ou para o lado para baixo ou colocar para o lado de cima. Então, se aumentou aqui, vai aumentar aqui. Então, ela é direta. Minha setinha vai para o mesmo lado. Mas você também pode colocar o quê? Uma letrinha dizendo se é direto ou inverso. Se aumentou aqui e aqui aumentou, quer dizer que ela é direta. Então, você pode dizer o quê? Aumentou aqui, aumenta aqui. As 2 letrinhas estão iguais, então ela vai ser o quê? Diretamente proporcional. E quando elas são diretas, o que a gente vai fazer? Você vai formar a proporção e fazer o efeito borboleta.
não inverte nada. 3 está para 5, assim como 18 está para x. Aí eu faço o efeito borboleta. 3 vezes x dá 3x, 18 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 8, 40, dá 90. Agora o que é que eu vou fazer? Vou dividir o 3 por 90 e aí eu acho qual é o valor do meu x. 90 por 3 dá 30. Então, o que eu vou gastar na minha quantidade de 5 cadernos vão ser R$30, certo? Vamos ver outro probleminha aqui, ó. Se um carro faz um trajeto em 4 horas a 60 km por hora, quanto tempo levaria a 120 km por hora? Quais são as grandezas? Identifica no problema as grandezas. Primeiro, quem são as grandezas? Horas e quilômetros por hora. Horas e quilômetros por hora. Então, agora vamos lá. 4 horas, 60 quilômetros. Aí diz quanto tempo, né, ele vai fazer a mesma distância com 120 quilômetros. Vamos analisar para ver se ela é direta ou inversa. 60 km por hora, 4 horas. Se aumentou a velocidade do carro, o que acontece com o tempo? Diminui. Você pode botar uma letrinha, aumentou, diminuiu. Ou a setinha, como eu falei. Setinha para baixo, setinha para cima, ela é o que? Inversamente proporcional. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter a grandeza que não tem x. Na direta não precisa inverter. Na inversa você vai ter que inverter. Então, igual, o 60 vai para baixo e o 120 vai para cima. E aí eu corto 0, simplifico aqui, sobrou 2 sobre 1. Faço o meu efeito borboleta, 2x igual a 4. E acho o meu valor de x. X é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. Mas eu também posso fazer o seguinte na regra de 3, simples, inversamente proporcional. Posso fazer o quê? Deixo ela do jeito que está, sem inverter. E ao invés de eu fazer o efeito borboleta, eu vou multiplicar, feito multiplicação de fração. Cima, acima, baixo, baixo. Simplifico, que vai dar 1/2. E aí, quando eu fizer 4 vezes 1 dá 4, 2 vezes x dá x, 2x. Então, 2x é igual a 4, portanto, meu x vai ser igual a outra, certo? Então, para encerrar, mais 2 probleminhas para ver se vocês realmente entenderam, tá certo? Bora lá ver. Aqui, ó, para fazer 8 pães usando 600 gramas de farinha. Quantos pães faremos com 1.200 gramas de farinha? Então, quais são as grandezas? Gramas e pães, ou seja, farinhas e pães. Aí você bota aqui, pães e gramas. Então, 8 pães, eu faço 600 gramas. Eu faço 8 pães com 600 gramas de farinha, 1.200 gramas, eu vou fazer X pães. Então, vamos analisar. Antes de você fazer o efeito borboleta, você vai analisar o problema. Vamos lá? Se 8 pães eu faço 600 gramas, certo? Aumentou a quantidade de farinha, o que acontece com a quantidade de pão? Aumenta, então ela é direta. Quando é direta, aumentou aqui, e então você vai só armar a proporção e fazer o efeito borboleta. 8x igual a 600 sobre 1.200. Corto os zeros, simplificou 1 sobre 2. Então eu faço o meu efeito borboleta, 8 vezes 2 é igual a 16. Então veja que aumentou. 1.200 aumentou para 16 pães. Vamos ver outro probleminha. Um pedreiro constrói uma parede em 12 dias. Em quantos dias 3 pedreiros farão a mesma parede? Pedreiros e dias são as grandezas. Vamos lá. Um pedreiro, 12 dias. 3 pedreiros, x dias. Então, antes da gente resolver, tem que analisar se ela é grandeza direta ou inversa. Se um pedreiro constrói a parede em 12 dias, se aumentar a quantidade de pedreiros, o que é que vai acontecer? Aumentar a quantidade de dias ou diminuir? Quanto mais gente trabalhando, o que a gente faz? Vai ter
menos tempo. Então ela é inversa. Então, como é que se diz? Aumentou os pedreiros, diminuiu os dias. Então ela é inversa, setinha para cima, setinha para baixo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter a grandeza que não tem x. Não é obrigado ser a grandeza que tem x inverter não. Que não tem x. Você pode inverter a que tem x também. Ou não inverter nenhuma, como eu falei, né? Faço meu efeito borboleta. 3x é igual a 12, portanto x é igual a 12 dividido por 3. Logo, meu x é igual a... Vamos agora ver como é que é sem inverter. Você vai armar as duas do jeito que está. Certo? Ao invés de fazer o efeito borboleta, o que é que vai fazer? Multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo. Cuidado! Se inverter, tem que fazer o efeito borboleta. Se não inverter, não faz o efeito borboleta. Multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo. E lembrando, tem que ver se as grandezas são diretas ou inversas para poder resolver a regra de 3 simples, tá certo? Espero que tenham gostado. Beijo, coração. Até a próxima aula, hein? Tô aguardando vocês aqui no canal.